Uma queixa muito comum entre os usuários dos planos de saúde é o reajuste das mensalidades. Abusivos ou não, a realidade é que a fiscalização sobre as operadoras é deficiente. Hoje tem mais de 48 milhões de consumidores de planos e seguros de saúde. Desses consumidores, 20% são de contratos individuais ou familiares e 77% são de contratos coletivos. A questão é que esses contratos coletivos, eles possuem reajustes livremente estipulados pelas operadoras, então não há um percentual teto de reajuste, como acontece nos individuais, e a rescisão unilateral por parte da empresa, ela é mais possibilitada nesses contratos coletivos. Só para fazer um comentário rápido sobre a questão dos preços de planos coletivos, a ANS está editando agora uma nova normatização para que os planos coletivos pequenos, né, que foi colocado aqui como um problema, ou seja, quando você tem um plano coletivo pequeno e você tem uma UTI ali dentro, alguém precisa de uma UTI, isso encarece demais aquilo e a operadora tinha capacidade de reajustar aquele plano unicamente. Isso agora vai mudar, ou seja, a gente vai fazer com que todos os planos daquela operadora de pequenas vidas eles sejam reajustados de maneira única, ou seja, não criando o que a gente chama de pool de risco único, para que você não possa ter a expulsória de pequenos grupos coletivos que estão ali. Eu acho que isso é uma coisa bastante saudável para essa questão do consumidor coletivo, principalmente. Nós temos o Estatuto do Idoso, que completa agora 9 anos, que é um estatuto de proteção ao idoso. E temos um descompasso imenso entre que um homem, uma pessoa de 59 anos paga e uma pessoa que é acima de 60 anos paga. Temos um limite de 6 vezes mais, ou seja, até 6 vezes mais. Alguns países 12, mas o Brasil fixou em 6 vezes. E a pergunta que eu faço é que naqueles casos em que a operadora está extrapolando o limite de 6 vezes mais. Por exemplo, eu recebi um e-mail de José Wagner de Souza, de São Bernardo do Campo, São Paulo, onde ele disse que pagava R$400 no seu plano de saúde. Após 60 anos, aos 65 anos, ele passou a pagar agora, já pagava depois de 60, R$3.300, ou seja, muito mais do que 6 vezes. Com relação à questão do reajuste dos idosos, de fato, nós temos hoje uma relação de 6 vezes, nessa relação, ela entre o plano mais barato e o plano mais caro. Existem 2 formas pela qual um plano é reajustado normalmente. Ele é reajustado por mudanças nessas faixas etárias e tem os reajustes anuais, né, que no caso dos planos individuais ele é determinado pela ANS, no caso dos planos coletivos ele é livre. Quando acontece alguma alteração de reajuste, nós vimos aqui que uma das maiores reclamações que é recebida na agência são de reajuste, as operadoras são multadas, né, com relação a essa alteração irregular. O que a agência está trabalhando para esse sentido, para tentar manter pelo menos esses 6 e, se possível, diminuir, é fazer com que existam planos que sejam, ao mesmo tempo, de mutualismo, como é o plano hoje, ou seja, todo mundo paga para todo mundo usar, mas que você faça associação de um plano de capitalização, para que a pessoa, quando for jovem, ela poder ter mais capacidade de pagamento desse plano quando ele for mais idoso. Então, muito provavelmente, do ponto de vista econômico, vai ser difícil reduzir essa diferença de 6 vezes, mas a gente consegue fazer com que o idoso, ao chegar na idade mais velha e com o crescimento dos custos da carteira como um todo, porque, como colocado aqui, a população está envelhecendo, essa pessoa possa ter mais capacidade de pagamento, se já não tem que tirar do seu dia a dia, que já é difícil, principalmente para um aposentado, onde a renda cai. Quem sustenta o plano são os mais jovens, que não usam o plano, lógico. Agora, quando a pessoa envelhece, o que acontece? Nós temos 80% de planos coletivos, salvo engano, e 20% de planos individuais no Brasil hoje. Quando a pessoa envelhece, ela se aposenta, ela sai do emprego dela, planos coletivos. O individual, na fase da vida em que ele mais precisa também do plano, ele vai ter um aumento muito grande da sua mensalidade. Pode não chegar nesse nível de 6 vezes, de 6 mil que você falou, pode ser menor, mas mesmo assim, para o idoso, é sempre mais difícil prover, né, o seu sustento para ainda pagar um plano bem mais caro. Para onde é que esse paciente vai?
Para o SUS. Claro, a mãe de todos que está ali, atendimento universal, não é? Equânime, integrado, subfinanciado e tal. Então, isso é uma coisa grave. Primeiro, é importante registrar para o telespectador que está nos ouvindo que a Agência Nacional de Saúde suspendeu recentemente a venda de 301 planos de saúde, sob a alegação de que os prazos para a realização de consultas, internações, exames e procedimentos estabelecidos pela agência na Resolução Normativa número 259, de 17 de junho de 2011, não estavam sendo cumpridos. Pergunto, como a Agência Nacional de Saúde pretende acompanhar e avaliar a efetividade da medida adotada em relação ao cumprimento, por parte dos planos de saúde, dos prazos estabelecidos? O que a Agência Nacional de Saúde pode fazer para prevenir esse tipo de ocorrência? Dentro da nossa capacidade, a gente está em tratativas com o Ministério do Planejamento e com o governo para aumentar a nossa capacidade de fiscalização, que é um problema da agência, a gente reconhece isso. Hoje, só para o senhor ter uma ideia, nós temos aí, como foi colocado, mais de 1.000 operadoras de plano de saúde, nós temos 60 milhões de beneficiários espalhados pelo Brasil todo, e nós temos menos de 100 fiscais para fiscalizar toda essa rede que foi colocado, todos esses problemas que foram colocados aqui. A gente tenta fazer isso mudando o processo de trabalho internamente, nós mudamos vários processos de trabalho para tentar fazer isso de forma mais ágil, mas a gente também está tentando, junto ao governo, um pouco mais de recursos para que a gente possa fazer isso de maneira mais qualitativa e mais quantitativa, porque o que foi colocado aqui pela Joana e pela Lorena é verdade, ou seja, existe uma demanda reprimida de reclamações que não chegam na agência. Para a atuação da ANS na ingerência ou na participação das discussões de contratos com prestadores de serviço, é importante que os prestadores de serviço também passassem a ser regulamentados pela agência. Para isso, a gente tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que foi apresentado pelo deputado João Dado, onde prevê uma alteração na Lei 9961, que define, que criou a Agência Nacional de Saúde, para que seja incorporada também a regulamentação dos prestadores de serviço. A discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.